Oi, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos trabalhar com o modernismo durante o seu segundo tempo. Se o seu interesse é saber sobre o modernismo e a Semana de Arte Moderna ou o primeiro tempo, você tem que ir para o vídeo anterior. Eu sou a professora Marcela e espero que ao final você se sinta tranquilo, confortável e que goste desse período porque é um dos meus preferidos. Vamos lá? Para entender esse tempo modernista, a gente precisa se atentar ao contexto histórico dele. O contexto é o da própria duração do modernismo segundo tempo, que ocorreu de 30 a 45, e a década imediatamente anterior. Então, a gente vai olhar diretamente para a crise de 29 e para o que ela representa dentro desse contexto. É super importante se lembrar que a crise de 29 foi a queda da Bolsa de Nova York. Ou seja, a queda da Bolsa foi vista por quase todas as pessoas da época como uma crise do capitalismo. E foi assim que ela ressoou para os escritores, que eram quase todos filiados ao Partido Comunista. Nesse sentido, se é uma crise do capitalismo, eles entenderam que o sistema socialista, o oposto, é que era a solução para todos os problemas. Eles enxergam então esse contexto como uma agonia, uma falência do capitalismo. O capitalismo estava provocando, na visão deles, a exploração social que eles vão relatar ao longo dos seus romances. No curso da década de 30, a gente ainda tem o Estado Novo de Vargas, que é uma ditadura. Essa ditadura vai perseguir e prender grande parte desses escritores, entre eles o Graciliano Ramos, por exemplo, que foi preso durante quase um ano, sem mandado, por ser filiado ao Partido Comunista, que caiu na ilegalidade, inclusive. Então, esses dois contextos, o da crise e o do Estado Novo, vão trazer a ideia de denúncia da situação social, seja a gerada pela exploração capitalista, seja a gerada por esse governo que tinha tomado o poder. Além disso, a gente vai ver a presença da Segunda Guerra Mundial e, como tal, do medo, da morte, da desumanização. Então, o segundo tempo vai ser esse que vai trabalhar com esses três contextos históricos e tudo que ele traz de resultado aos indivíduos. Esse segundo tempo é chamado de fase social, pelo que eu já relatei, e também de neorregionalista. Os escritores vão olhar para a seca do Nordeste, ou seja, vão trabalhar com um contexto social marcado pela pobreza, pela desigualdade, pela morte, pela privação alimentar. E na prosa e na poesia a gente vai encontrar os resquícios dessa crítica. A poesia se volta um pouco mais para a guerra, por exemplo, com o Drummond, e os romances se voltam um pouco mais para situações mais sociais, no que dizem respeito às questões financeiras, por assim dizer. Escritores de nome, de renome, fama internacional vão aparecer dentro dessa fase. Na prosa, a gente vai ter nomes como Graciliano Ramos, Jorge Amado, Érico Veríssimo. Graciliano Ramos bastante voltado para a situação do Nordeste, junto com Jorge Amado, e o Érico Veríssimo se volta para as questões do Rio Grande do Sul, de onde ele era. E é óbvio que ele não vai trabalhar com a seca, ele vai trabalhar com uma exploração do trabalho do proletariado, que é um tema que ele gosta. O Drummond, o Vinícius de Moraes e o Jorge de Lima aparecem para a gente no cenário da poesia. Drummond, o poeta que vai se voltar bastante para o tema da guerra. Vinícius de Moraes, bem diferente dos demais, trabalha com um lirismo bem exacerbado, e o Jorge de Lima que se volta para as questões da miscigenação, da escravidão no Brasil. Vou mostrar esses poetas para você conhecer um pouquinho mais da obra de cada um. Drummond, como eu já falei, no tempo da guerra, vai escrever para a gente o Congresso Internacional do Medo. E antes da gente ler, eu já quero que você olhe que não há preocupação formal. Como que eu sei disso, de olhar? Vamos retomar. Eu posso ver que não há rima,
eu posso ver que cada verso tem um tamanho, né? Então eles terminam em espaços diferentes nas linhas. Então o poeta não teve uma preocupação com o aspecto formal, ou seja, o modernismo de fato valorizava essa liberdade formal. Então a gente enxerga isso nesse texto do Drummond. Congresso Internacional do Medo, o medo da guerra, o medo da morte. Vamos ver a tese desse texto. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque este não existe. Existe apenas medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas, cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. A gente enxerga, por exemplo, a morte dos sentimentos durante o tempo da guerra. Não há espaço nem para o amor, nem para o ódio. É um tempo em que o único sentimento que resta à humanidade é o medo. É interessante notar em alguns versos do Drummond, uma ambiguidade, ó. Medo dos soldados. Os soldados sentem medo e nós também sentimos medo deles. Idem aqui a medo dos ditadores, dos democratas. Então, o Drummond vai trabalhar com a desumanização que acontece no período da guerra. Por outro lado, a gente vai encontrar um poeta no mesmo contexto super preocupado com a forma. Já dá pra gente perceber que se trata de um soneto, né? Então eu tenho aqui, ó, 2 estrofes com 4 versos, 2 quartetos, portanto, e 2 tercetos, 2 estrofes com 3 versos, né? Então trata-se de um soneto. Professora, você disse que o modernismo não tem preocupação formal. Mas eu também disse, quando estávamos vendo o texto do Drummond, que o modernismo prega pela liberdade. E se o poeta é livre, ele pode escrever do jeito que ele quiser, mesmo que seja um soneto rimado, veja só. Pranto, espanto, bruma, espuma, vento, pressentimento, chama drama, repente, contente, repente. Então a gente vai ver no Vinícius de Moraes essa preocupação. Ele escreve muitos sonetos, né? Soneto de fidelidade, soneto de separação, soneto do amor total, são textos bastante conhecidos. Vinícius de Moraes traz um lirismo bem exacerbado, gosta de falar de amor. Ele tem uma visão diferente de amor, por outro lado. É um amor que não é eterno, é um amor que tem fim, ele é finito, provoca dor, mas não provoca desespero, desejo de morrer. Ele trabalha com essa finitude do amor com bastante naturalidade, o que se opõe, por exemplo, a outros autores de soneto, como Camões, por exemplo. Vinícius de Moraes deve ser conhecido seu, porque ele tem músicas infantis que são muito famosas, como Era uma Casa Muito Engraçada, Lá Vem o Pato, Pato Aqui, Pato Acolá. Ele também é autor de muitas músicas da Bossa Nova, já que ao lado de Tom Jobim, por exemplo, foi um dos criadores desse período musical brasileiro. E por fim, vamos conhecer o Jorge de Lima. Como eu falei, Jorge de Lima vai falar bastante de escravidão. Ele fala da herança escravocrata e afrodescendente, seja na nossa cultura, ou seja, na vida dos próprios escravos, o que trouxe ou o que lhes tirou. E é o que vai acontecer ao longo desse texto, Maria de Amba. Pode olhar também que não houve preocupação formal, cada verso de um tamanho, e não tem rima. Vamos ver do que fala. Para não apanhar mais, falou que sabia fazer bolos, virou cozinha. Foi outras coisas para que tinha jeito, não falou mais. Viram que sabia fazer tudo, até molecas para a casa grande. Vou fazer uma pausa aqui. A Maria de Amba era uma escrava e apanhava do lado de fora da casa. Tentando fugir disso, ela tenta trabalhar dentro de casa e para isso falou que sabia fazer bolos. Mas dentro de casa é onde aconteciam os estupros, por exemplo. Por isso o verso viram que sabia fazer tudo até molecas para a casa grande.
né? O senhor estuprava as escravas que engravidavam e faziam mestiços para trabalhar dentro de casa. Com medo de falar, já que trouxe tudo isso de negativo, não falou mais. Depois falou só diante da ventania, que ainda vem do Sudão, provavelmente o país de origem. Falou que queria fugir dos senhores e das judiarias deste mundo para o sumidouro. Veja que o tema desse texto é o sofrimento provocado pela escravidão e o desejo de evadir dessa vida. Daí o papel que os quilombos tiveram nesse contexto e o desejo, o tamanho dos escravos de alcançar esse lugar para fugir de tudo que eles passavam. Então esse é um pouquinho dos poetas do segundo tempo modernista. Se você quiser saber um pouco da prosa, a gente tem um outro vídeo. Eu vou ficando por aqui. Tchau!